Graça e paz, meus irmãos. Quantos estão felizes de estar na casa do Senhor mais uma vez? Com certeza é uma grande responsabilidade compartilhar a palavra, mas é por isso que eu queria começar fazendo uma oração. Amém? Feche seus olhos aí, nós vamos estar orando, entregando este momento que é tão importante, tão relevante. Senhor, nós queremos te dar graças. Obrigado, Senhor, porque a tua igreja, Senhor, continua se reunindo, Senhor, para ouvir a doutrina, ouvir a palavra, Senhor. Pai, obrigado porque depois de 2000 anos a tua igreja continua queimando por ti, Senhor. Senhor, que nessa noite nós possamos receber, Pai, da tua parte algo profundo, Senhor, de forma que nós saiamos daqui, Senhor, renovados e alicerçados em ti, Senhor, o único fundamento das nossas vidas. Obrigado, Senhor, por este momento. Nós nos sujeitamos a ti, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Eu quero compartilhar uma palavra que está no Evangelho de João, capítulo 2, a partir do verso 1. E se eu tivesse que colocar um tema central em tudo que nós iremos falar, seria assim, diga comigo: o convidado suficiente. Mais uma vez, o convidado suficiente. Amém? 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Diga assim comigo: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele dizer. Estão ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabiam cerca de 100 litros. O 7, Jesus lhes disse: encham de água esses potes. E eles encheram totalmente. Então lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo. Por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Amém? Então, meus irmãos, nós estamos aqui num cenário muito particular, porque, se bem é certo, o Evangelho de João, para muitos que estudam a palavra, ele é um evangelho muito profundo, até porque ele não é considerado um evangelho sinótico como os outros, Mateus, Marcos, Lucas, que eles são muito parecidos entre si. Mas o João, ele vai revelar para nós uma proposta diferente. E ele vai revelar a Jesus como o Filho de Deus. Aquele que está na terra manifestando o poder de Deus. E como nós sabemos, Jesus, ele veio à terra para demonstrar que é possível você andar em santidade como homem. Mas ele também veio para a terra para manifestar que ele é o Deus Todo-Poderoso. Amém? Mas por que numa festa de casamento, meus irmãos? Qual é o sentido de estar talvez na Bíblia? E essa foi a minha pergunta, pastor. Por que uma festa de casamento? Qual é o sentido de água ser transformada em vinho estar na Bíblia? Mas João, ele vai nos relatar e vai dizer que Jesus realiza esse primeiro milagre. E ele começa o seu ministério transformando água em vinho. Sabe, Jesus, ele podia começar o seu ministério de tantas formas.
Começando de forma tão estrondosa, tão assim diferente, mas ele começa na simplicidade, porque é assim que Deus trabalha nas nossas vidas. É assim que Jesus faz, e nos mostra que a sua presença está permanente em todo o tempo. Então Jesus, ele é convidado numa festa de casamento. E olha o que diz o verso 2, diz que Jesus também tinha sido convidado, mas com seus discípulos. Diga assim comigo, os seus discípulos estavam junto. E eu creio, meus irmãos, que nesses dias Jesus, ele está sendo convidado para muitos lugares, amém? Jesus, ele está sendo uma necessidade em todos os lugares em onde nós estamos. E Jesus, ele está sendo realmente clamado em todos os lugares. Talvez em sua casa, na sua empresa, na sua escola, em qualquer lugar. Nós estamos no meio de um mundo caótico, mas é ali que a sua igreja está junto. E eu creio que onde Jesus está sendo convidado, os seus discípulos irão também. Onde Jesus está sendo clamado como uma resposta, pastor, a sua igreja, nós, bata assim comigo, eu irei junto. Porque Jesus deseja levar e se manifestar de forma extraordinária com aqueles que estão dispostos a aceitar esse chamado. Então Jesus, ele está sendo convidado para lugares específicos, como uma festa de casamento. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida nessa noite, meu irmão. Talvez nos lugares onde você menos esperava e onde você menos tinha expectativa, é ali que o Senhor quer se manifestar. É ali que o Senhor deseja transformar e fazer um milagre, sabe? O Senhor nos chamou para andarmos numa realidade milagrosa, porque essa é a promessa. Aqueles que creem, esses sinais acompanharão eles. E eu creio que nós voltaremos a acreditar nessas coisas, amém? Verso 3 diz assim: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Sabe, nessa noite eu queria explicar um pouco do que nós estamos lendo aqui, e que nós entrássemos nesse contexto. Sabe, meus irmãos, Jesus não tinha sido convidado em uma festa de casamento qualquer. Não tinha sido convidado a uma festa de aniversário brasileira, como nós fazemos aqui, comendo bolo, comendo risole, que eu amo muito. Mas ele tinha sido convidado a uma festa de casamento judaica, meus irmãos. Vocês sabem que as festas naquela época, elas eram realizadas com tal perfeição que nenhum elemento podia faltar. Assim como nós ceiamos aqui e o pão representa algo, o vinho representa algo, o vinho nas festas de casamento também representava algo. E diga comigo assim: a alegria. O vinho representado nesse texto, meus irmãos, ele representava a alegria da festa. O vinho, ele representava a alegria nas festas judaicas. Mas, meus irmãos, aquela festa, ela tinha uma organização. Pensa comigo, aquele casal, eles tinham organizado aquela festa com tanta perfeição. Talvez eles tinham se esforçado anos pensando naquilo que iria acontecer, guardando pouco a pouco um pouco de dinheiro, comprando isso, comprando aquilo, adornando ela da forma que eles queriam. Mas em certo momento Jesus, através da palavra, ele vem nos revelar algo. E é que tudo aquilo que nós podemos organizar pela nossa própria esforço humano e limitado não é suficiente para alegrar-nos a vida toda. O que Jesus, ele está representando aqui através da palavra. Sabem, meus irmãos, eu não vim falar de uma festa de casamento. Eu não vim falar de uma festa qualquer. Eu vim falar de uma festa chamada vida. Uma festa que nós adornamos ela como nós queremos, pastor. Uma festa que nós ajeitamos ela da forma que nós queremos. Uma festa, meus irmãos, que talvez mesmo Jesus sendo convidado dentro dela, nós não percebemos que Ele está aí, e nós fazemos do jeito que nós queremos. Mas Jesus, Ele é impressionante, meus irmãos. E a minha pergunta é: na festa chamada vida, como você tem se comportado?
Porque nessa festa, meus irmãos, mesmo nós tendo feito como nós queremos, nós vamos ter que entrar e aceitar a realidade de que Deus está assistindo ela, de que Deus está assistindo essa festa, de que Deus está no meio dela. E o chamado nessa noite para nós, meus irmãos, jogue no Senhor tudo aquilo que nos preocupa e confie naquele que pode fazer, renovar e transformar tudo aquilo que era limitado em algo milagroso e sobrenatural. É nessa realidade que eu quero que nós possamos sair deste lugar. Uma realidade que você possa carregar um convidado, onde quer que você for, você possa apresentar ele. Meu irmão, eu conheço alguém que pode satisfazer aquilo que você não consegue. Mas nessa noite o chamado meus irmãos, convidem aquele que pode organizar muito melhor o que você pode fazer na sua limitação. Sabe, na festa da vida pode acontecer o que acontece em João capítulo 2. Pode ser que o vinho acabe. E sabe que é muito, talvez muito mais preocupante do que saber que o vinho acabou, é saber que Jesus estava na festa e deixou o vinho acabar. É que Jesus estava no meio desse povo, Jesus estava no meio desses convidados, no meio desse casal, e Ele deixou o vinho se acabar. Sabe que isso me ensina, meus irmãos, é que a vida com Cristo, ela talvez não é um mar de rosas. A vida com Cristo talvez, ela não nos poupa de algumas preocupações, mas as nossas preocupações são jogadas diante do trono da graça, e é ali que nós somos renovados. A vida com Cristo, sabe, meus irmãos, ela nos leva a entender o Evangelho em si, meus irmãos. Eu vim falar aqui de um evangelho de suficiência. Eu vim falar aqui para uma igreja que está prestes a viver um avivamento. Mas é necessário que nós voltemos a deixar a nossa organização, como se nós pudéssemos organizá-la do jeito que nós queremos, e deixar que o Todo-Poderoso faça em nós e através de nós. A vida com Cristo, meus irmãos, é uma vida que nos ensina que nós iremos muitas das vezes confrontar e enfrentar muita escassez às vezes, talvez provações. Mas sabe o que me deixa mais tranquilo, meus irmãos? É que a minha vida, ela não depende no vinho que sobra. A minha vida depende de Jesus como convidado. A minha vida depende que se talvez eu estou passando por alguma limitação, é que se talvez o vinho se acaba, eu não sei em que área da tua vida a tua alegria tem se terminado nesses dias. Talvez a alegria na família, talvez a alegria na tua empresa, talvez a alegria na tua escola, no teu ministério, talvez com a paternidade nos teus filhos, no teu casamento, não sei. Mas o que eu venho declarar nessa noite é que existe alguém que tem um vinho que não se acaba, que tem um vinho que é sustentável perpetuamente. É isso que João ele estava relatando para nós entendermos. E sabe, meus irmãos, são muitas as áreas, não sei, talvez na área financeira, mas bem-aventurados aqueles que chamaram Jesus para a festa. Ah, quão felizes são aqueles que convidam aquele que pode fazer e transformar um cenário de derrota. Sabe, enquanto eu estudava, meus irmãos, eu via que eles eram tão dedicados em fazer aquelas festas, que se uma coisa faltasse, ele já se tornaria uma vergonha. Ele já se tornaria gente frustrada que não conseguiu sustentar o que eles planejaram. Talvez alguém chegou nessa noite pensando aqui, cara, eu não consegui organizar a minha vida do jeito que eu quis. Talvez chegou gente aqui nessa noite que diz, eu cheguei ao limite da minha organização, eu cheguei ao limite do meu planejamento. Mas é ali que nós pensamos no que a palavra diz, os teus pensamentos são mais altos do que os nossos.
Queria que tu fechasse só por um momento os teus olhos ali. E dissesse: Senhor, coloca os teus pensamentos sobre mim. Coloque os teus pensamentos. Sabe, você talvez chegou até esse lugar com uma semana que estava tão carregada de inúmeros pensamentos. Pensamentos de carga, de fadiga. Mas nessa noite o Senhor está dizendo para a sua igreja: descansa. Eu quero ser aquele convidado que é mais do que necessário na tua vida. Eu não sei com que cargas você chegou até esse lugar, mas enquanto eu leio a palavra, essa palavra me renova. Porque a minha festa não depende da minha organização. Ela está nas mãos de Deus. Sabem, o vinho não acabou em um lugar qualquer, meus irmãos. Ele acabou numa festa de casamento. Quantos casais tem aqui? Levante sua mão. Acredito que muitos. Quantos você se lembra como eles organizaram essa festa? Nada podia faltar. Tudo tinha que estar perfeito. Eu daqui a algum tempo já vou me casar para a glória de Deus. E tudo está sendo organizado de forma minuciosa. Mas eu tenho uma certeza, meus irmãos, é que se as nossas vidas não estão nas mãos do Senhor, é que se as nossas vidas elas não estão constantemente declarando a dependência do Senhor, nada do que nós podemos fazer irá satisfazer as nossas vidas. Sabe, Jesus, Ele é o alvo perfeito das nossas satisfações. Jesus é o alvo de toda paixão. Jesus é o alvo de todo entendimento. É isso que eu vim declarar nessa noite. Diga comigo assim: a presença de Cristo. A presença de Cristo não é ausência de escassez e provações. Sabe, Cristo, Ele me revela através desse texto um novo entendimento de livramento. E é que no meio das provações, e é que no meio das tribulações, sabe, enquanto eu li isso daqui, eu me lembrava daqueles 3 amigos em Daniel capítulo 3. Quantos se lembram? Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles não foram poupados da fornalha, eles não foram poupados do fogo. E quando Nabucodonosor, ele perguntou, e ele diz: não eram 3 os que estavam na fornalha? Os servos estavam ali e disseram: sim, Senhor, eram 3. Mas ele estava dizendo: eu estou vendo um 4º homem que anda junto com eles. E é que esse é o verdadeiro e puro evangelho. É que no meio dos fogos, e é que no meio das fornalhas, o 4º homem estará ali. E essa é a nossa segurança. A alegria verdadeira e sustentável está em Cristo. Só em Cristo. Eu queria que nós voltássemos realmente a carregar um coração quebrantado. Quais são as áreas onde a alegria tem se terminado? Quais são as áreas em que o contentamento, nessa noite, uma noite de nós reconhecermos diante do Senhor: Senhor, a organização da minha festa, a organização da minha vida só depende em que você está no meio. Se o Senhor não estiver no meio, então nada pode acontecer. Se o Senhor não estiver no meio, eu vou me contristar. Se o Senhor não estiver no meio, a minha alegria não é sustentável. Mas Ele vem para oferecer um vinho, uma alegria que é maior, uma alegria que vem do céu, uma alegria que no meio do contristamento terreno, ela desce sobre os nossos corações e diz: continua, prossiga, avança. Essa é a alegria do Senhor. É que você possa voltar para a sua casa, você possa voltar para o seu lugar ali de trabalho,
e declarar com alegria, dizer: é a alegria do Senhor a minha força. É um tempo, meus irmãos, de quebranto. E às vezes nós somos tão apressados em querer saber por que está acontecendo tudo o que está acontecendo. Por que está faltando o que está faltando. Mas uma coisa, meus irmãos, eu tenho aprendido, e é que a nossa pressa não significa a urgência de Deus. É que quanto nós mais estamos apressados em querer resolver as coisas, quanto mais nós estamos apressados e preocupados em resolver do nosso jeito, Deus, Ele está tão passivo. E não é que Ele está despreocupado conosco, mas que Ele sabe que essa falta, que essa escassez nos levará a entender que Ele é o único providenciador da sua igreja. Não é sobre nós. Essa noite, uma noite para nós jogarmos os nossos braços para baixo e dizermos: Senhor, eu podia organizar a minha vida sim, de uma forma, mas eu não iria ficar contente a vida toda. Esses serventes, eles vão e eles só obedecem. Eu acredito que o Senhor quer encher muitos potes nessa noite. Oh Jesus, o Senhor quer encher muitas talhas nessa noite. Sabem, é tão profundo porque Jesus, Ele escolhe uma matéria-prima como a água, tão sem sabor, tão sem color, tão insípida. Mas Ele pega tudo aquilo que é improvável e o torna algo saboroso, algo com sentido. É isso que o Senhor quer fazer sobre a tua vida, meu irmão. É isso que Ele quer fazer sobre a tua vida. Talvez nesses dias você tenha se contristado com tantas coisas. Coisas têm faltado, talvez na economia, no financeiro. Talvez a alegria dentro da família. Mas essa alegria acaba porque ela é terrena. Ela é fabricada por mãos humanas. Mas aquela que é distribuída do céu para os homens, ela é perpétua. É essa alegria que o Jesus, Ele quer nos mostrar. A minha pergunta para ti nessa noite é: onde está a tua segurança? Onde está a tua segurança? Quando parece que tudo desaba. Onde está nossa segurança quando parece que nós não temos mais ninguém? A minha segurança, sabe, meus irmãos, não está nos meios que me podem distribuir alegria. Sabe qual é a proposta do Evangelho? É que o Evangelho não é o meio para a alegria. O Evangelho é a suficiente alegria das nossas vidas. A proposta nessa noite não é nós mirarmos a Jesus mais como um acessório, mas mirar a Ele como aquele que é suficiente nas nossas vidas. Aquele que pode nos satisfazer no meio da dor, no meio do pranto, no meio do choro. Sabe, Jesus, Ele não prometeu que nós não choraríamos. Ele prometeu que Ele enxugaria as nossas lágrimas. Ele não prometeu que nós não passaríamos pelo vale. Ele prometeu que Ele estaria no meio do vale. Ele não prometeu que nós não iríamos sofrer. Ele prometeu que Ele estaria alegrando a sua igreja no meio das tribulações. Aonde está a tua segurança? A minha segurança não está no vinho que sobra, mas está em Jesus como convidado. Porque ainda que o vinho acabe, uma hora ou outra Ele vai se manifestar. Uma hora ou outra Ele vai realizar. Eu tenho certeza disso. Eu me lembro quando eu estava no Equador, faz uns quase 4 anos atrás. Eu estava totalmente destruído, sem nenhum sentido de vida. Nada do que eu estou conseguindo aprender agora tinha sido olhado com uma perspectiva naquela época.
Mas eu me lembro que teve uma mulher que, assim como a mãe de Jesus, foi até Jesus e diz: Jesus, o vinho do meu filho acabou, a alegria do meu filho se terminou. Mas teve quebranto. Ela soltou o que ela podia fazer e foi até aquele que podia gerar suficiência num filho. Talvez você seja aquele que precise beber desse vinho novo nessa noite. Ou talvez você conheça alguém que precisa desse vinho. Queria te convidar a te colocar em pé ali, por favor.